paz do Senhor Jesus, que bom estarmos com vocês mais uma semana para estarmos aprendendo um pouco mais a palavra de Deus. Bom, tivemos aí a nossa leitura diária de segunda a sexta e hoje nós fechamos com a leitura diária do sábado. Você sabe que nesse primeiro trimestre de 2025 estamos estudando a lição em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência ou com uma nova roupagem. E nessa terceira lição estamos estudando a encarnação do Verbo. Essa lição vai ser agora no próximo domingo, 19 de janeiro de 2025. E fechando nossa leitura diária dessa semana, nossa leitura diária deste sábado, está em Hebreus 4 e o 15. Jesus participou da natureza humana, mas viveu sem pecado entre os homens. Que coisa extraordinária. Hebreus 4 e 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E quem foi esse? O nosso Cristo, o nosso Messias. De acordo com Hebreus 4 e 15, Jesus participou da natureza humana, o que significa que assentou-se entre os homens, enfrentou as mesmas lutas e desafios que nós. Contudo, o que toma a sua jornada tão singular é o fato de que ele viveu sem pecado. Essa condição extraordinária nos leva a refletir sobre o que é ser verdadeiramente humano. Então, observe que Jesus habitou entre nós, como a gente já falou no decorrer de toda a semana, e Jesus sofreu as mesmas tentações. E eu vou ainda a um pouco mais. Jesus sofreu tentações ainda piores e horrendas, que às vezes nós nem passamos de longe. Enquanto o primeiro homem cedeu, Jesus passou por tentações semelhantemente e pior, e Jesus não cedeu. Quando a gente pega o capítulo 4 de Lucas, e fala a respeito da tentação de Jesus, aquilo é extraordinário, porque você observe que o diabo aproveita o momento de fraqueza do ser humano, e assim foi também com Cristo, e levou a provação para ser provado, né? E uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que muitos pregam que foi o diabo que Jesus levou, que conduziu Jesus a ser tentado. E não é. Quando você pega o texto bíblico, o texto vai dizer que logo que Jesus é batizado e sai, o mesmo Espírito o conduz até o deserto. Cuidado com o erro de trazer e dizer que o diabo conduziu Jesus para ser tentado. Não. O mesmo Espírito o conduziu, ou seja, quem é o Espírito de Deus? O próprio Espírito que tem acabado de repousar sobre ele, levou até o deserto. E é interessante que eu vou pegar aqui o texto aqui, a tentação de Jesus, no Evangelho de Lucas, diz mesmo assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias. Ao fim dos 40, teve fome. Então o diabo disse a Jesus, se você, aí aqui é onde entra, a gente não vai ler, né, mas você pega o capítulo 4 e primeiro você vê que o texto é enfático em dizer que o mesmo Espírito o conduziu Jesus até o deserto. Então, Jesus passou por tudo isso. Jesus passou pelas mesmas provações e tentações que um ser humano passa. A relevância do pecado na vida de Jesus. Viver sem pecado não era apenas uma questão de autocontrole moral para Jesus. Era uma missão divina. Ele viveu em um mundo repleto de tentações e desafios, mas sua capacidade de resistir ao pecado demonstra sua natureza divina aliada à humana. Jesus não estava apenas mostrando um padrão a ser seguido, mas estava também cumprindo um propósito, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme descrito nas Escrituras. Então, observe que não era apenas
uma questão, como diz aqui, de autocontrole, né? Não, era uma missão. E muitas vezes a gente quer vencer a tentação por uma forma de autocontrole. Eu posso me abster disso, eu posso me abster daquilo. E não faça isso apenas como uma questão de autocontrole, não. Não é simplesmente um autocontrole, é uma missão, né? Porque quando a gente faz no sentido de um autocontrole, né, isso causa um problema porque a gente está fazendo um esforço para não tentar, não, e não é somente isso, é você de fato entender que a minha e a sua missão aqui, ela exige muitas coisas. Então, quando você coloca isso na mente e no seu coração como uma missão, você vai chegar até o ponto principal. Então, esse foi o nosso momento, leitura diária dessa semana. Espero que enriqueça o teu plano de aula, né? Enriqueça o teu esboço para no domingo você estar bem mais apto, né, a explanar e a trazer a esclaração da Escritura Sagrada. Peço que seja uma semana abençoada para todos nós e não deixa de fazer o teu devocional. Aproveita a leitura diária e faz o teu devocional e Deus continue abençoando as vossas vidas. Esse foi a nossa semana, momento nossa semana, leitura diária aqui do seu EBDcast. Fica na paz e te espero na próxima semana.